Boa tarde a todos, meu nome é Isabela Cali, eu sou médica veterinária e proprietária do canil Golden Cali, criando Golden Retriever desde 2008 aqui no Brasil. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados veterinários com o seu Golden Retriever. O que a gente precisa buscar em relação à saúde antes de adquirir o seu Golden Retriever? É muito importante que antes de a gente adquirir um animalzinho, a gente busque uma criação idônea, né? Ou seja, uma criação ética, baseada no melhoramento genético. Então, existem alguns fatores que muitas pessoas não conhecem, que a gente tem que buscar antes de comprar o nosso goldenzinho. Esses fatores estão relacionados diretamente à criação da raça. Então, a raça Golden Retriever ela é predisposta a algumas doenças genéticas e os canis, os criadores éticos, eles fazem, é feito controle dessas doenças, né, para a gente minimizar as chances desses animaizinhos virem até alguma mazela genética congênita que possa ser evitada, né. Então, como a gente trabalha com raça pura, melhoramento genético, o pool genético a gente faz a escolha dos acasalamentos, tentando melhorar a saúde, o temperamento e a parte física. Então, o que a gente precisa avaliar antes de comprar um Goldenzinho? Quais são as doenças comuns na raça? Falando em Golden Retriever, displasia coxofemoral, displasia de cotovelos, problemas relacionados aos olhos, que seria atrofia progressiva de retina, catarata. O que é importante a gente exigir dos canis antes de comprar? Quais são esses exames? Para displasia coxofemoral e displasia de cotovelos, é feito um exame radiográfico quando o animal tem 12 meses de idade. Esse exame ele vai dizer se o cão é apto ou não à reprodução. Então, se o cão for livre dessas doenças genéticas, né, se ele possuir laudo apto, esses laudos são feitos por médicos ortopedistas e permitem ou não o acasalamento desse animal. Então, a gente tem laudo de displasia coxofemoral. A displasia coxofemoral é muito comum no Golden Retriever. A gente tem dados americanos que informam que cerca de 20% dos Goldens são afetados com algum grau de displasia, ou seja, um número considerável. Então, é um exame que tem que fazer, né? É um exame que já está presente no Brasil faz muito tempo, ele tem um baixo custo, então não tem motivo para não pedir esse exame dos criadores. A displasia de cotovelo também é menos comum do que a displasia coxofemoral, mas ela também está presente na raça. Ela é também de fácil controle, porque o exame está disponível no Brasil a baixo custo. Então, não tem motivo para não ter o exame de coxofemoral e de cotovelos. Avaliação ocular. No Brasil, a gente não tem nenhum exame ocular como é feito nos Estados Unidos e Europa pré-acasalamento. Nos Estados Unidos e Europa, a gente tem um exame anual, que é o CERF, que é onde aquele oftalmologista vai avaliar os olhos do cão e vai dar o permitido, os olhos clear, né? Após a avaliação. Esse exame ele é repetido anualmente ou a cada 2 anos, porque existem algumas mazelas que podem afetar o animal, que ele está livre hoje e pode aparecer daqui 2 meses, por exemplo. Então, esse exame ele deve ser refeito, entendeu? Não é um exame único. E existe também alguns exames genéticos que estão começando a estarem disponíveis no Brasil agora. Quais são os principais exames genéticos importantes na raça Golden Retriever? Atrofia progressiva de retina, a gente tem 3 genes associados, a PR1, a PR2 e a PRACD. A ictiose, a gente tem 2 genes, ictiose 1 e ictiose 2. Esses exames genéticos, eles são feitos com um suave que você passa, que o veterinário, no caso, faz a coleta, passa na bochechinha do cachorro e envia. A gente vai receber o resultado desses exames e vai conseguir selecionar os melhores acasalamentos. Se o criador não sabe explicar isso, ele precisa de um apoio de um geneticista, né? Hoje em dia a gente já tem no Brasil geneticistas, que são as pessoas que fazem um aconselhamento genético em relação
aos acasalamentos, para quando o criador não é um criador veterinário, que não tem esse conhecimento específico. Então, é preciso de um geneticista. Então, é muito importante que vocês chequem isso antes de adquirir o seu goldenzinho. Eu sou veterinária, sou formada há 11 anos, e o que eu tenho para dizer, a nossa classe veterinária, como colega, está muito complicada aqui no Brasil. A gente tem muitos profissionais se formando hoje em dia com um mínimo de conhecimento básico. Eu acredito que aumentou muito o número de faculdades de veterinária nos últimos 10 anos. O Brasil, por exemplo, ele tem o total de faculdades de veterinária formando por ano de que todos os outros países do mundo junto. Então, a gente tem muito profissional que não está sendo formado de forma adequada, né? Então, é muito importante vocês consultarem um profissional de confiança e se atentarem à formação desse profissional, né? Agora, a gente falou que a gente tem que pensar antes de adquirir um goldenzinho. E se você já comprou o seu golden, quais que são os cuidados que a gente deve ter depois que comprou o seu golden? Seja se você pesquisou ou não após adquirir o seu golden, você tem um companheirinho, um cachorrinho que vai viver muitos anos ao seu lado, então você vai ter que ter alguns cuidados após, né, para a manutenção desse cachorrinho. A coisa mais importante, um veterinário de confiança. Você precisa de um profissional capacitado para te fazer essa orientação. Hoje em dia a gente tem muito profissional e a gente tem muitas redes veterinárias, grandes redes que acabam tendo vários profissionais, tipo, em regime de plantonista, e você acaba não tendo um médico de família, como a gente tinha antigamente. Como é o ideal, aquele profissional deve ser um médico de família, deve acompanhar o seu animalzinho durante toda a vida. Você tem que ter uma relação de confiança com esse médico. Então, se eu pudesse dar a melhor dica para os meus clientes ou para quem está me escutando aqui, procure um profissional de conhecimento, de formação, um médico que vai acompanhar toda a sua vida, e fuja desses profissionais que estão em regime de plantonista, que vai ver seu cãozinho aqui, que não vai atender ele no retorno, que daqui 2 anos não vai saber o histórico do seu animalzinho, né? Assim como na medicina humana, a medicina veterinária de família, ela é preconizada, ela é o melhor para fazer o acompanhamento do seu animalzinho. Quando aquele médico de família achar que precisa de uma avaliação de um especialista, ele vai fazer o acompanhamento, ele vai acompanhar junto com esse especialista o seu animalzinho, e depois de tratar essa mazela específica, ele vai voltar aos cuidados com o seu animalzinho. Esse é definitivamente o melhor conselho que eu posso dar a vocês. Procurem um profissional de boa formação, né? Sejam bem orientados. Hoje em dia, muitas pessoas me questionam sobre os planos de saúde. O que eu acho sobre isso? Eu acho que o plano de saúde hoje, ele facilita, porque você tem acesso a exames e internação cobertos pelo plano. Isso ajuda muito, porque um Golden é um cachorro de 30, 35 quilos quando adulto, às vezes um pouquinho mais. Então, quando ele tem alguma intercorrência que precisa de um exame ou que precisa de uma internação, acaba pesando no bolso. Uma internação vai variar a partir de R$800, uma tomografia R$1.500, R$1.800. Então, às vezes, quando o proprietário tem condição, eu recomendo fazer o plano de saúde. Você faz o plano de saúde para essas situações pontuais, mas mantém o seu médico de família, porque você fazer uma consulta anual com o médico veterinário de sua confiança não pesa no seu bolso. O que vai pesar no seu bolso é quando você tem exames, internações, cirurgias. Então, são coisas pontuais que o plano de saúde pode te oferecer, mas eu não substituiria a consulta com seu médico de família. Então, essa é a minha dica. Com a classe veterinária tá muito difícil no Brasil. A gente tem muitos profissionais que estão fazendo muitas coisas erradas, que estão orientando errado, que não sabem nem orientar o seu cliente de forma adequada. O que eu tenho pego de erro mesmo, aí você fala, meu Deus, como que esse profissional tá ali assinando o laudo, né?
e, enfim, sendo responsável. Então, essa é a dica que eu passo hoje. Passo essa dica como médica veterinária. Não tenho intenção de denegrir nem ofender a minha classe, mas eu quero melhores profissionais para os nossos animais. Então, busquem melhores profissionais para atender vocês, gente. É um valor significativo que você vai pagar para o profissional, médico veterinário, que ele seja bom, né? Quando você procura um médico para sua família, para os seus filhos, você não busca o melhor profissional dentro das suas possibilidades? A mesma coisa deve ser com o médico veterinário. Não vão em qualquer um, não vão em qualquer rede de franquia, a não ser em casos de emergência, mas procurem o atendimento de um médico de família, né? A manutenção feita por esse médico de família, desse animalzinho, vai ser os cuidados de manutenção geral. Quais são os problemas? Câncer, problemas de pele que podem eventualmente surgir, cuidado com a dentição. O Golden também tem problemas de dentição, então a gente pode esperar que um cão mais velho tenha que fazer uma remoção de tártaro, enfim, precisa de um acompanhamento referente a isso. O que a gente precisa saber? Que embora todos os cuidados que você possa tomar antes de adquirir um cãozinho, depois que adquirir um cãozinho, eles são seres vivos, eles vão adoecer, como uma criança pode adoecer. Então, é normal, né? É normal uma criança adoecer, um cãozinho adoecer, desde que o proprietário esteja disposto ali a fazer o atendimento desse animalzinho, para N problemas que ele pode ter, né? Eles são seres vivos. O que eu aconselho? Um médico de família, em casos cirúrgicos ou casos graves, sempre peça uma segunda opinião. Principalmente em casos ortopédicos. A gente tem muita ortopedista hoje em dia que eles acabam indicando a cirurgia como primeira opção. E aí você pergunta pro ortopedista, tá, quantas cirurgias desse tipo você já fez? Qual que é a sua estatística de casos de pós-cirúrgico? Me fala um pouco mais. Aí vai ver aquele profissional fez 2 cirurgias na vida, entendeu? Ou aquele profissional acompanhou 3 Goldens na vida dele. Então, a experiência faz muita diferença, né? Na questão médica, muita diferença. A experiência tanto quanto a formação, né? Porque só a experiência que você vai tendo casos e você vai adquirindo essa maturidade para avaliar os animaizinhos cada vez melhores, né? Para a gente buscar uma longevidade melhor para o seu amiguinho. Então, essa é a minha dica. Busquem um criador confiável. Sempre busquem um criador que tenha um responsável técnico, que tenha um veterinário para fazer essa orientação. Saúde, a gente deixa com um médico veterinário, né? O meu criador, ele não soube me explicar direito, né? As coisas. Ele tem que saber te explicar, porque ele está orientado por um veterinário e por um geneticista, né? Então, é muito importante vocês buscarem isso antes de adquirir um animalzinho de raça pura. Muitos veterinários não estão acostumados com a criação de cães. O que acontece? A gente, nos últimos 5 anos, 10 anos para cá, a gente criou uma cultura no Brasil do não compre, adote, da questão dos animais de rua, e passou a ser menos falado nas universidades sobre criação ética, melhoramento genético e o desenvolvimento da área de reprodução e neonatologia em si, né? É uma área que já existe na veterinária desde sempre, muito mais desenvolvida em animais de produção, boi, porcos, cabras, né? Eles mais desenvolvida nesses animais, então o agronegócio ele é muito mais desenvolvido, mas nos últimos anos para cá, o desenvolvimento da criação de cães e gatos está sendo significativa no mundo inteiro. Então, nós temos excelentes criadores de cães e de gatos no Brasil, no mundo, fazendo um trabalho muito legal para que você possa ter um animalzinho de raça pura, saudável e de temperamento e tamanho típicos, né?
Então, é importante que o seu veterinário conheça o trabalho de bons criadores, porque eles são feitos com muito cuidado, com muito critério. Sempre que possível, visite o seu criador, visite, conheça como os cães são tratados, como é que é feito o trabalho. Tudo isso vai refletir numa melhor confiança entre você e o criador, num melhor confiança entre você e o animalzinho e numa maior longevidade do seu companheiro. Então é tudo que eu tenho para dizer hoje. Qualquer dúvida que vocês queiram que eu fale futuramente, me mandem mensagem. Tô tentando passar um pouquinho de conteúdo de qualidade para vocês. E qualquer coisa, sigam a gente no Canil, acompanhem nosso trabalho. Quem quiser pensar em adquirir um cãozinho, a gente está sempre de portas abertas para abrir aqui nosso canil, para mostrar para vocês tudo de forma transparente como que a gente trabalha, tá bem? Tchau, tchau para vocês.